Bom, nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o programa GSA Proxy Scraper, as vantagens dele, na minha opinião, para localizar proxy sem você gastar nenhum centavo, tá? Então, quem de repente trabalha com alguns programas que é obrigatório utilizar proxy, ou questão de link building, que realmente tem que utilizar, né? E você tem poucos projetos e não tem como investir agora com proxy, ou simplesmente pelo fato de você querer utilizar alguns proxies dedicados e também proxies gratuitos para melhorar o desempenho das tuas campanhas, tá? Então eu vou passar algumas informações das configurações que eu deixo no GCA Proxy Scraper, tá? E também um método legal que você pode exportar automaticamente todos os proxies e importar automaticamente esses proxies em programas como o GSA Ser. Vamos lá. Então aqui nessa parte de settings eu faço algumas alterações do padrão que vem quando você instala o programa, tá? Para ele pegar um número um pouco maior de proxies. Então aqui no máximo de threads, se eu não me engano ele vem 10 ou 30, tá? Eu deixo 100. Eu deixo também marcada essa caixinha aqui para ele minimizar lá do lado do reloginho depois que você minimiza o programa, tá? Porque o Proxy Scraper ele vai ficar rodando 24 horas e você não tem por que ficar olhando ele, né? Então deixa ele escondido lá que é melhor, tá? Eu vou dar uma pincelada nas outras configurações dele aqui, só porque de repente você possa instalar o teu programa e ele vir com alguma coisa um pouquinho diferente, tá? Aqui nessa aba eu não modifico nada, ok? Vou pular essa parte de exportação aqui, que é a última que eu vou explicar. Aqui na Automatic Search eu deixo marcado só anônimo e também só marcado a parte do flagzinha do Google, tá? Se você quiser marcar algum outro aqui, enfim, alguma particularidade tua, não tem problema também, tá? Mas é que pra mim, eu quero que o proxy realmente seja anônimo, né? E eu quero diferenciar os proxies que realmente passaram pelo Google ou não, tá? Então, pra mim isso basta, tá? Eu coloco para ele fazer a busca de proxies a cada 60 minutos, tá? Eu não coloco nenhuma regra aqui de pare de buscar os proxies quando atingir o número X, ou busque de novo se não tiver uma quantidade Y de proxies, tá? Eu deixo só marcado a cada uma hora, vai lá e traz para mim novos proxies. Normal aqui ele fazer reteste, tá? E desabilitar os proxies que não funcionam há mais de 2 horas, né? 120 minutos. Nos filtros aqui eu deixo marcado a opção de não aceitar proxy que não seja anônimo, tá? Elite, né? Não aceitar também proxies transparente e também skipar os proxies que são considerados suspeitos, tá? Essa outra parte aqui embaixo para você filtrar países e tipo de proxy, né? Tipo da conexão do proxy, eu não marco nada aqui, tá? Eu pego geral mesmo de qualquer lugar, ok? Agora nessa parte aqui da exportação, tá? Aqui que é importante. E uma outra dica legal para você poder otimizar esse teu uso dos proxies, né? Você poder utilizar em qualquer lugar. Instala um Dropbox na tua máquina, no teu VPS, enfim, aonde vai rodar esse Proxy Scraper. Porque daí você programa ele para fazer exportação e jogar sempre lá numa pastinha do Dropbox. E daí você utiliza em qualquer servidor seu, em qualquer computador, né? Eu tenho mais de um VPS e eu deixo esse programa aqui rodando só em um. E volta e meia tem alguns softwares que eu preciso utilizar proxy também, né? No meu notebook, etc. Eu sei que está lá na pastinha, é só eu importar, tá? Então vindo aqui na parte de exportação automática, vamos adicionar clique em ADD. Aqui você vai escolher a opção de salvar em arquivo, tá? Aqui você dá um nome para o teu tipo de proxy, tá? Eu coloco o nome aqui porque eu utilizo 2 tipos de exportação, tá? Você já vai entender por que são 2. Então vou colocar aqui proxy geral. Intervalo de 1 hora, porque o programa vai a cada 1 hora fazer a busca, né? Aqui em file name eu troco o nome dele aqui porque eu exporto 2, né? 2 tipos. Proxy geral, depois que você trocar o nome aqui, você tem que colocar onde você vai gravar, né? Então você clica nessa setinha, tá? Ele vai te abrir aqui essa parte de salvar como. Aí aqui você vai escolher o local para salvar. No caso eu utilizo uma pastinha aqui no meu Dropbox, tá? Então criei aqui uma pastinha chamada Proxies.
E dentro dessa minha pasta chamada proxies, eu trabalho com meus proxies privados, tá? Eu depois vou dar a dica por que eu tenho esses proxies privados aqui. Aí eu tenho os meus proxies gerais, tá? E eu tenho também os meus proxies que eu chamo de web proxy, porque daí são os que passaram pelo Google, tá bom? Então aqui você coloca o nome do teu arquivo, vai ficar aqui proxy geral, no meu caso aqui, né? Isso novo que eu vou criar. Clique em salvar. Pronto, ficou o caminho inteiro aqui. Confere se ficou o caminho, tá? Às vezes esquece aqui de clicar e definir qual local que vai salvar, você não vai saber onde é que vai parar esse arquivo, tá? A exportação aqui, eu deixo a opção marcada em Random. E também o tipo do arquivo aqui eu modifico, tá? Eu deixo essa opção aqui de arquivo texto nesse padrão aqui, tá? Clique em OK. E venho para esta outra tela. Aqui eu vou definir o que ele vai exportar de proxy, tá? Então aqui nesse proxy geral não mudo quase nada. Então vai ficar aqui normal, marcada essa primeira opção que é para exportar só os proxies que funcionam. E eu só faço uma alteraçãozinha aqui que é nessa opção aqui de mínima velocidade, tá? Então eu utilizo os meus proxies gerais que sejam no mínimo 2 de tempo da velocidade do proxy. 2, se a gente for analisar o tempo de proxy privado, né, é muito alto 2, né? Nossa, é um proxy lento. Mas aqui a gente está trabalhando com um proxy gratuito. E eu coloco esse tempo de 2 porque eu não quero trabalhar com proxy com 4, com 5, proxies muito lentos, porque acaba que vai deixar o meu programa de geração de link, ou seja, qual for outro que eu vou utilizar, vai ficar lento demais. Tá? Então eu considero 2 aqui um número razoável e os outros filtros eu não altero. Tá? Ele vai trabalhar de uma forma padrão. Clique em OK e pronto. Está cadastrado a minha primeira exportação. Tá? Agora a minha segunda exportação eu faço para programas como Scrapebox e também como SEO Content Machine ou algum outro que você precisa utilizar para o Google, para você fazer busca no Google. Porque essa lista aqui vai ser enorme, tá? E nem todos esses aqui vão passar pelo Google. Só que quando você precisa de um proxy para entrar num site e deixar um link, ele não necessariamente vai passar pelo Google, então vai funcionar. Por isso que eu gosto de criar duas listas, tá? Aí minha segunda lista, mesma regra, tá? Basicamente. Ó, acabou de criar, tá vendo? Ele te avisa aqui a última vez que foi salvo. Então eu vou clicar em adicionar, salvar em arquivo. Aí vou colocar aqui proxy Google. Mesma coisa, intervalo de 60 minutos. Vou trocar aqui o nome do meu arquivo. Clico na setinha para escolher minha pasta. E vou salvar ele aqui como proxy Google. Está no mesmo local, né? Porque eu já tinha aberto. Clico em salvar. Vou colocar a opção aqui de utilizar random. E vou trocar aqui o meu tipo de arquivo, tá? Para salvar em TXT, certo? Quando eu clicar em OK, aí aqui eu vou fazer algumas configurações um pouquinho diferentes, tá? Essas configurações aqui que eu faço é a forma como eu trabalho, tá? Caso você queira trabalhar de outra forma, você pode melhorar a minha, né? Como sempre. Então eu vou desmarcar aqui nesses tipos de proxy, eu desmarco os dois SOCs, tá? Deixo marcado só Web Connect. Aqui no tempo, eu deixo marcado 1, tá? Porque eu quero trabalhar com proxies um pouquinho mais rápidos. Mas tem um programa aqui que eu utilizo para fazer algumas interações, buscar algumas coisas, e quem está buscando sou eu, né? Eu estou utilizando um programa, mas é eu que quero ler essas informações e tudo mais, não é um robô ali que vai trabalhar sozinho, né? Para deixar backlink e tudo mais. Então, estou na frente do computador, eu não quero que seja algo lento demais, tá? E aqui eu vou deixar somente marcado, clico o botão direito, marco nenhum e deixo marcado só Google, tá? Caso você queira excluir as outras tags aqui, também dá, tá? Eu vou excluir todas as tags aqui, exceto o Google, tá? Mas dá na mesma você fazer aquela situação ali, tá bom? Aqui os países também deixo OK. Então essa diferença aqui são os meus proxies que eu quero que seja validado pelo Google, seja um pouquinho mais rápido, até 1, tá? Clique em OK. Prontinho. Feito isso, se você já usou esse programa, você sabe que ele sempre vai capturar mais do que 2000 proxies,
tá? Só que desses 2.000 proxies, a quantidade de proxies que são Google, tá vendo aqui essas duas cores, tá? No caso, como eu ativei só duas bandeirinhas, dois flagzinhos, eu só tenho a flag Google e a flag padrão aqui, public, tá? Então, desses meus proxies, eu tenho 191 que são do Google, tá? Vamos achar aqui, ó. Ele fica com a bandeirinha Google, tá vendo? Tá? Então, aquela minha lista ali de proxies para validar pelo Google vai ser uma lista bem menor. E mesmo assim, quando eu importo esse meu arquivo lá no SEO Content Machine ou Scriptbox, enfim, qualquer outro software que eu queira só a lista Google, eu coloco ele para fazer a checagem, tá? Porque do tempo que ele fez aqui a validação, né, até eu for utilizar lá, alguns proxies aqui vão queimar, tá? Porque a gente está trabalhando com proxy gratuito. Então, proxy gratuito, às vezes você pode pegar e ele queima rapidinho, tá? Por isso que de hora em hora ele busca novos aqui, enfim, retesta aquela coisa arada toda. Tá? Mas como tu pode ver que ele pega bastante proxy bom, tá? Eu considero esse programa aqui excelente. Dá para economizar um valor muito bom com relação a proxies dedicados. Não que ele vá suprir, assim. Eu hoje utilizo 30 proxies dedicados. Então, se você quiser, eu vou utilizar esse programa para substituir 100 proxies dedicados, privados, né? Não vai ser a mesma coisa, tá? Porque 100 proxies privados, eles são muito mais rápidos, enfim. Privado é privado, né? Quem já utilizou sabe que é muito bom. Mas, para quem está com poucos projetos ou quem quer utilizar alguns privados e o resto de público, né, para poder ter um maior desempenho nas campanhas, não está com bolso ainda para comprar muitos privados, esse programa aqui é excelente. Eu já utilizei muito ele para trabalhar com o GCA Ser, só ele, e roda tranquilo, tá? Então essa aqui foi a parte da exportação. Agora vamos ver a questão de importar automaticamente, tá? Para você não ter que ficar achando lá o arquivo. Então vamos abrir aqui o GCA Ser. Aí é simples. Você vai vir em opções. Aí você vem aqui nessa parte de proxies, configure. Aí você vai vir aqui. Primeiro na parte de opções aqui, confere só a questão seguinte, né? Aqui eu costumo deixar uns 30 threads mesmo, só porque ele só vai trabalhar com os proxies da minha lista, tá? Isso é uma diferença, porque quando você deixa por padrão as suas configurações, se você não fizer redondinho isso aqui, ele vai utilizar o que o Proxy Scraper está gerando para você, e também ele vai tentar capturar na internet. Então, assim, é bom você deixar o programa do GCA Ser só para deixar link, né? Então ele só vai fazer um trabalhinho aqui de validar os proxies que ele importou, tá bom? Então aqui a cada 60 minutos ele vai buscar novos, vai remover os que que tiverem mortos a mais de 60 minutos, tá? E vai fazer os testes aqui, ok? Eu deixo desmarcada essa opção aqui de se tiver menos do que 100 proxies é que ele vai fazer essa busca, tá? Porque na verdade o GCA Ser não vai fazer busca nenhuma, ele só vai importar e validar aquela lista. Ele revalida a lista porque do tempo que foi exportado no programa de Proxy Scraper para ele poder importar aqui, pode ter morrido algum, por isso que eu deixo ele fazendo a validação de volta, tá? Mas eu desmarco essa opção aqui. Eu não deixo ele só se tiver 100 ativos, tá? E deixa eu testar todos os proxies. Feita essa configuração aqui, vem em lista. Aí você vai vir aqui em adicionar e editar as listas de proxy. Por padrão vai vir marcado muita lista, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é desmarcar tudo. Clica no botão direito, desmarca todas, tá? E agora a gente vai adicionar a nossa lista. Clica aqui em adicionar. Aí você vai adicionar um single. E para não ficar ruim de você achar essa tua lista que você colocou ali, coloca um 0 na frente aqui no nome. Aqui em URL, coloca 0 e daí coloca proxy geral. Programa. O nome que você quiser, né? Que eu gosto de colocar um nome que fique mais humano ali, mais fácil para eu entender. Dou um OK, pronto. Ficou o primeiro da lista, né? Aí clica aqui nessa opção aqui para ser um arquivo. Aí eu vou localizar ele. Clica na setinha. E pego aqui o meu proxy geral. Caso ele não já te mostre já no local, né? Localiza lá onde você criou a tua pasta, onde você fez a primeira exportação, tá? Tem que ter exportado já a primeira vez. Ele geralmente exporta rapidinho a primeira vez, tá? Porque senão você não vai conseguir localizar o arquivo. Open. E pronto, tá ali o caminho, tá? Caso esse tipo de proxy aqui, se fosse privado, não é o caso, né? Porque a gente está pegando o público, você marcaria aqui,
tá? Aí você dá um OK. Pronto. Agora, de tempos em tempos, a cada 60 minutos, porque está marcado aqui, o teu GSA Ser vai buscar naquela lista os proxies, vai carregar todas elas e vai validar essas listas, tá? E uma outra dica que eu utilizo é o seguinte, eu também, como eu falei, eu utilizo proxies privados, tá? Dedicados, e eu percebo que o GSA, ele, mesmo os privados, né? Ele mata os privados e depois não ativa de volta. Então, no caso, eu tenho 30 proxies privados. Se ele fica um tempo ali sem funcionar, ele tira aquele proxy privado e não coloca de volta, claro, né? Porque ele tirou, removeu. Então eu gosto de fazer o seguinte, eu venho aqui, crio mais uma lista, coloco o zerinho na frente, né? Isso se você tiver proxy privado, tá? Dou um OK. E daí eu vou importar. Tá vendo que eu tenho aqui um arquivo TXT, né, privados padrão, porque todo mês quando eu recebo meus proxies privados, eu vou deixar o link na descrição do local onde eu pego os proxies privados, que na minha opinião é o melhor local, tá? Lá queima, é muito raro queimar algum proxy, tá? Eu vejo o pessoal reclamando demais aí que compra os privados e queima toda hora. Se teu proxy queima toda hora, ou use o Proxy Scraper ou vai trabalhar com outra empresa, né? Proxy privado queima toda hora não presta. Então eu deixo marcado essa parte aqui de privado padrão. E daí eu marco aqui que eles são privados, tá? Porque daí a mesma coisa, de 60 a 60 minutos ele vai lá buscar nesse arquivo aqui também os meus proxies privados, tá? Para caso ele exclua aqui. Já aconteceu de antigamente quando eu não fazia isso, eu tenho lá 30 proxies e de repente eu vou olhar que tem 14, tá? Porque em algum momento o proxy ele caiu, mas ele volta, tá? Não necessariamente o proxy, quando ele para de funcionar, ele morreu de verdade. Às vezes ele só dá uma panezinha ali e depois volta, tá? Dá um delay. Então, de 30 para 14, perdi metade dos meus proxies ali na bobeira e o programa não vai adicionar sozinho se eu não fizer isso, tá? Então essa é a melhor configuração, na minha opinião, para você trabalhar com os proxies. Aí caso você não queira aguardar os 60 minutos aqui para ele poder localizar os teus proxies, né? Clica aqui em adicionar. Procurar online mais testar, tá? Só que online aonde? Na lista que a gente criou, tá? Então você não vai ter problema de, mas se eu clicar ali para ele procurar online, ele vai procurar na internet. Não, ele só vai procurar nos arquivos, tá vendo aqui, ó? Porque o único local, o único servidor, né, que a gente colocou para ele localizar foi no arquivo de privado e no meu arquivo aqui de proxy gerado pelo programa, beleza? Então é tranquilo, bem fácil de utilizar. Espero que você consiga economizar proxy e agora não se incomode mais com ter que ficar importando manualmente. Até mais uma questão. Como eu falei que essa exportação aqui ela pode ficar em qualquer programa, tá? Se você utilizar o GSA Indexer, por exemplo, é a mesma coisa, tá? Clica aqui, deixa eu minimizar esse aqui de trás, ficar melhor aqui o visual. Então aqui no Indexer, no URL Redirect, enfim, né? Você vai poder fazer isso aqui em qualquer programa. Vem aqui em Configure Proxy e faz a mesma situação. Nas opções aqui, deixa as mesmas opções que está lá no GSA Ser, tá? Só conferir aqui. Ok. Aí você vai adicionar, desmarca todos, clique em adicionar, um único, dá um nome, colocando 0 na frente, dá um OK, muda aqui para arquivo aqui em cima, clica na setinha, localiza o teu arquivo, dá um abrir e pronto, dá um OK, tá? Ele já vai começar a trabalhar em cima dos proxies. Aí demorou um pouquinho para ele começar a fazer a própria busca dele aqui, você clicaria ali para ele buscar online e testar, tá? E como esse programa aqui eu já estava deixando ele rodando, né? Ele já vai capturando aqui, já vai fazendo a lista, tá bom? Só a questão assim, ó.
Se você tiver no teu programa já rodando com as listas, essas listas aqui, ele já estiver rodando um processo, tá, de busca de proxies, ele vai acabar juntando o que você colocou nesse teu arquivo com esses outros sites até ele terminar a primeira captura, tá? Então até se olhar aqui, ele estava buscando em algumas URLs, tá? Porque eu tinha deletado todos os proxies aqui para poder fazer o vídeo, né? E estava marcado todos os servidores. Então, assim que você desmarcar todos os servidores, fazer essa configuração aqui, caso ele esteja trabalhando para buscar proxies, aborta aqui, tá? Deleta os que foram criados. E daí coloca ele para buscar de novo. E daí sim ele vai trabalhar só naqueles teus arquivos das listas ali. Tá? Isso também para o GSA Indexer é aquela situação. Você quer que ele trabalhe só indexando arquivo, né? Você não quer que ele fique gastando tempo indo na internet, scrapeando proxy e testando eles. Ok? E com essa situação aqui, geralmente eu vejo que eu tenho sempre mais de 200, 300 proxies checados e funcionando, tá? Verdinhos. Então, é excelente. Na minha opinião, é ótimo utilizar esse programa. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar teu joinha. E se inscreve no canal para receber as novidades dos novos vídeos. Um abraço.